Propriedade, propriedade dos radicais. Propriedade, propriedade dos radicais. Agora nós vamos estudar algumas propriedades, começando por essa, propriedade do radical de um produto. Bom, primeiro, o que significa a palavra produto? Produto é multiplicação. Bom, a propriedade diz o seguinte, que sempre que nós tivermos uma multiplicação de números dentro do radical, nós poderemos separar essa multiplicação em dois radicais. No caso, raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 7. Outro exemplo, raiz quarta de 5 vezes 9. Podemos separar essa multiplicação numa multiplicação de dois radicais. Só cuidado, nós precisamos sempre conservar o índice que está aparecendo. Aqui o índice é 4, então nós ficaremos com raiz quarta de 5 vezes raiz quarta de 9. Outro exemplo, raiz quadrada de 3 vezes 8 vezes 5. Podemos separar numa multiplicação de três radicais. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 8 vezes raiz quadrada de 5. Agora a propriedade do radical de um quociente. Primeiro de tudo, o que significa a palavra quociente? A palavra quociente é o mesmo que fração, é o mesmo que divisão. Então, olha só, se nós tivermos a raiz quadrada de 5 terços, se nós tivermos dentro do radical uma divisão de radicandos, nós poderemos separar numa divisão de dois radicais, ficando então com raiz quadrada de 5 sobre a raiz quadrada de 3. Se tivermos a raiz cúbica de 2 sétimos, separamos em dois radicais. Raiz cúbica de 2 dividido pela raiz cúbica de 7. Bom, agora olha esse exemplo que está aparecendo aqui. Nós podemos separar também numa divisão de dois radicais. Ficamos então com raiz quadrada de 36 dividido pela raiz quadrada de 9. Porém, nós sabemos quem é a raiz quadrada de 36 e quem é a raiz quadrada de 9. A raiz quadrada de 36 é 6, a raiz quadrada de 9 é 3 e o 6 dividido por 3 dá o número 2. Então, aplicando a propriedade do radical de um quociente aqui nesse número fracionário, nós conseguimos como resposta o número 2. Mas você pode estar olhando esse exemplo e pensando assim, mas, poxa, será que eu não poderia fazer, ao invés de aplicar a propriedade, fazer 36 dividido por 9? Porque 36 dividido por 9 é 4. E a raiz quadrada de 4 é 2. É possível de se fazer isso? Sim, é possível. Nós também chegamos no número 2. A única diferença é que nessa segunda maneira nós não aplicamos a propriedade, mas não obrigatoriamente você precisa aplicar a propriedade quando nós temos uma outra forma de resolver a mesma questão. Bom, e quando tivermos raiz de uma raiz? Olha só, aqui nós temos raiz quadrada da raiz quadrada de 3. Quando tivermos raiz de uma raiz, nós simplesmente multiplicaremos os índices. Tá, mas vamos primeiro lembrar os índices aqui. Nós temos índice 2 e índice 2. O que faremos? Multiplicaremos. 2 vezes 2, 4. Então, a raiz quadrada da raiz quadrada de 3 é o mesmo que a raiz quarta de 3. Outro exemplo. Raiz cúbica da raiz cúbica da raiz quarta de 3. O que faremos? A multiplicação. 3 vezes 3 é 9 e 9 vezes 4 é 36. Ficamos, então, com a raiz 36ª de 3. E agora faremos a transformação de um radical em potência com expoente fracionário. Observe, aqui nós temos a raiz quarta de 5 ao cubo. Nós transformaremos esse radical numa potência com expoente fracionário. Como faremos isso? O radicando é 5. Esse radicando irá virar a base de uma potência. O expoente 3 irá virar o numerador e o índice 4 irá virar o denominador desse expoente novo. Então, nós ficamos aqui com 5 elevado a 3 quartos. Vamos mais um exemplo. Aqui nós temos a raiz cúbica de 7 ao quadrado. Muito bem, transformaremos numa potência com expoente fracionário.
Como faremos? Pegaremos o 7, que é radicando, e agora ele irá virar a base da nossa potência. O 2, que é expoente, irá virar o numerador. E o 3, que é índice, irá virar o denominador desse expoente novo fracionário que aqui temos. O contrário dessa propriedade também é possível de fazer. Se tivermos agora uma potência com expoente fracionário e quisermos transformá-la no radical, faremos o quê? Faremos exatamente o processo contrário que fizemos anteriormente. Aqui nós temos 5 elevado ao expoente 5 sextos. A base 5 irá virar o nosso radicando. O numerador 5 irá virar o nosso expoente. E o denominador 6 irá virar o nosso índice. Mais um exemplo. Aqui nós temos uma potência de base 3 e o expoente 4 terços. Essa base 3 irá virar o nosso radicando. E o numerador 4 irá virar o expoente e o denominador 3 irá virar o nosso índice. Simplificação de radicais. Bom, observe agora o seguinte. Nós temos o índice 9 e o expoente 3. O índice 9 e o expoente 3, nós conseguimos simplificar por algum número? Conseguimos. O índice 9 e o expoente 3, nós conseguimos dividir pelo número 3. E ao fazermos isso, ficamos com 9 dividido por 3 é 3. E 3 dividido por 3 é 1. Ficamos então com a raiz cúbica de 7. Agora, nós temos a raiz oitava de 3 elevado à sexta potência. O índice 8 e o expoente 6 é possível de ser simplificado por um mesmo número? Sim. Quem que simplifica o 8 e o 6? O 2. 8 dividido por 2 dá 4 e 6 dividido por 2 dá 3. Raiz décima de 2 elevado à quinta potência. Existe alguém que simplifica o 10 e o 5 ao mesmo tempo? Existe. Nós conseguimos dividir o 10 e o 5 pelo número 5. 10 dividido por 5 é 2 e 5 dividido por 5 é 1. Lembrando que o índice 2 nós não precisamos escrever, assim como esse expoente 1 também não é preciso escrever. Então, a raiz quadrada de 2 elevado a 1 é o mesmo que a raiz quadrada de 2. E esse outro exemplo que nós temos aqui, a raiz quinta de 7 elevado à quinta potência. Bom, o índice e o expoente são os mesmos, então, quando formos simplificar, nós simplificamos pelo mesmo número que ali está. O índice 5 dividido pelo 5 e o expoente 5 dividido pelo 5. Porém, o resultado dessa divisão dará índice 1, só que não existe raiz com índice 1. Bom, então, na verdade, quando isso acontece, nós podemos simplesmente pensarmos em cancelar. Nós podemos cancelar o número 5, índice, pelo número 5, expoente, e ficamos apenas com a resposta 7. Então, quando nós tivermos índice e expoentes iguais, basta apenas cortarmos tanto o índice quanto o expoente. Não lembrou disso? Ok. Faça a simplificação. Porém, quando fores simplificar e der como resposta índice 1, você terá que saber que esse radical acaba sendo cancelado. Bem, agora nós temos a raiz sexta de 16. O 16 não é um número primo, mas nós conseguimos transformá-lo numa decomposição de fatores primos. Levando o 16 para fazer essa decomposição, nós descobrimos que o 16 é o mesmo que 2 elevado à quarta potência. Muito bem. Então, o 16 é o 2 elevado à quarta potência. Feito isso, ficamos com índice 6, expoente 4. Índice 6 e expoente 4 é possível de simplificarmos por 2. 6 dividido por 2, 3. E 4 dividido por 2, 2. E se nós tivermos a raiz quadrada de 8? Veja bem, 8 também não é um número primo, e nós também conseguimos fazer sua decomposição em fatores primos. Então, o 8 é o mesmo que 2 elevado à terceira potência. Ok, raiz quadrada de 8 é o mesmo que raiz quadrada de 2 elevado à terceira potência, ou 2 ao cubo. Terminou? Não. E aí você pode estar pensando, mas como que não terminou? Se o índice 2 e o expoente 3 não possuem um número que divida os dois ao mesmo tempo? Bem,
Sempre que acontecer de na hora que você transforma aquele número numa decomposição de fatores primos e você consegue um expoente maior que o índice, no caso aqui o expoente era 3 e o índice era 2. Sempre que nós conseguirmos um expoente maior que o índice, esse expoente pode ser transformado no índice. Como assim? O 2 ao cubo, nós podemos escrevê-lo como 2 ao quadrado vezes 2 na 1. Então, aquele expoente 3, usando a propriedade da potenciação, que diz que na multiplicação de bases iguais, conserva-se a base e soma-se os expoentes, nós conseguimos aplicar ela aqui e transformar esse 3 em índice 2 mais 1. Talvez fique mais fácil, ao invés de você fazer essa transformação aqui, fazer essa transformação lá na sua decomposição. Como assim? Bem, qual era o índice que nós tínhamos ali? O índice era 2. Então, nós podemos formar grupinhos de 2 em 2, quando possível. Então, ao invés de nós fazermos a soma total e dizermos que o 8 é o mesmo que 2 ao cubo, nós podemos formar grupinhos com o índice que foi dado. No caso, aqui era índice 2, nós podemos escrever como 2 na 2, vezes 2 na 1, que aquele 2 na 1 sobrou, não conseguiu se formar outro grupinho. Bem, vamos voltar agora para a conta. Nós temos aqui raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2 na 1. O que podemos fazer aqui? Podemos aplicar a propriedade, ou seja, nós podemos separar numa multiplicação de 2 radicais. Podemos dizer que isso é igual a raiz quadrada de 2 na 2 vezes raiz quadrada de 2 na 1. Agora, nós conseguimos simplificar. O índice 2 com o expoente 2 são iguais. E aí podemos cancelar, né? Cai fora, ficamos apenas com o número 2, vezes raiz quadrada de 2 na 1, que podemos escrever apenas como raiz quadrada de 2, sem aparecer o índice 2 e o expoente 1. E para encerrar, vamos fazer esses 3 exemplos que aqui temos. Raiz quadrada de 3 ao cubo. O que nós temos aqui? O expoente 3 é maior que o índice 2. A princípio não dá para simplificar, mas como o expoente é maior que o índice, nós conseguimos transformar esse expoente em 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 1. Os expoentes 2 mais 1 formam o 3, né? E agora? Agora a gente aplica a propriedade de separarmos numa multiplicação de 2 radicais. Raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 3 na 1 é o mesmo que raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes raiz quadrada de 3 elevado a 1. E agora? Agora a gente consegue fazer o cancelamento do índice com o expoente. Ficamos apenas com o número 3 vezes a raiz quadrada de 3, que podemos aqui escrever de uma maneira mais limpa, né? Menos pesada, sem aquele índice 2 e sem o expoente 1. E agora, raiz quadrada de 40. 40 não é número primo, então o que faremos? Faremos a sua decomposição em fatores primos. Então, vamos relembrar aqui a decomposição novamente. 40 dá para dividir por 2. 40 dividido por 2 dá 20, que dá para dividir por 2. 20 dividido por 2 dá 10, que dividido por 2 dá 5. E agora 5 só dá para dividir por 5 e 5 dividido por 5 dá 1. Bom, agora nós vamos levar essa decomposição em fatores primos lá para dentro do radical. Só que agora a gente vai fazer assim, ó. Quem é o índice aqui? O índice é o índice 2. Então, nós separaremos em grupinhos de 2, porque o índice é 2. Então, vamos formar grupinhos aqui. Formando grupinhos, nós ficamos com 2 ao quadrado, aqui um grupinho, né? Onde o expoente é 2. Sobrou mais um 2, que não deu para formar grupinho, e o 5, que também não deu para formar grupinho. Então, vamos levar essa resposta lá para dentro do meu radical. Então, o 40 agora, na verdade, nós iremos escrevê-lo como 2 ao quadrado vezes 2 vezes 5. Agora, então, nós podemos separar isso em raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 5. Primeiro, o índice e o expoente iguais, podemos cancelar, ficamos com 2 vezes raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 5. Aqui tem mais uma coisinha que podemos fazer.
Olha só, ficamos com 2 vezes raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 5. É possível aqui de fazermos o seguinte, multiplicar esses dois radicandos, voltar para a anterior, fazermos assim, ó, 2 vezes 5, que é 10. Podemos fazer isso, podemos deixar o 10, porque o 10, ao ser decomposto em fatores primos, vai ser 2 vezes 5, e nós não conseguimos daí aplicar mais nenhuma outra propriedade. Vamos agora para esse terceiro exemplo. Raiz quarta de 112. Mesma coisa, o 112 nós conseguimos transformá-lo numa decomposição de fatores primos. O 112 dá para dividir pelo 2. 112 dividido por 2 dá 56, que dividido por 2 dá 28, que dividido por 2 dá 14, dividido por 2 dá 7, e o 7 só vai dar para dividir por 7, que dá 1. Ok, qual é o índice? É 4. Então, formaremos grupinhos de 4 em 4. Nós temos aqui um grupinho do 2, que a gente consegue formar um grupinho de 4. Então, 2 elevado a 4, e o 7 ficou ali sobrando. Então, nós falaremos que a raiz quarta de 112 é o mesmo que raiz quarta de 2 elevado à quarta potência vezes 7. Separamos agora numa multiplicação de dois radicais, ficando com raiz quarta de 2 elevado à quarta potência vezes a raiz quarta de 7. Aqui nós podemos cancelar o índice com o expoente, ficamos então apenas com 2 vezes raiz quarta de 7. Então, por hoje era isso. Nos vemos na próxima aula. Beijos!